O seu compromisso é com você mesmo. Simples assim. Não é com nenhuma instituição, ideologia, partido, religião, filosofia de vida, instituição espiritualista. Você é responsável pela sua própria vida. Você deve explicações apenas a você mesmo. E apenas você próprio pode fornecer indicações para que possas caminhar. Porque tudo isso está dentro de você. Não que você é Deus, não que você é autor absoluto das coisas. Você é apenas um espírito humano. E um espírito não é uma divindade. Da mesma forma como eu sou apenas um espírito. Mas um espírito, quando desperto, ele capta as coisas. Tudo está aí no ar. A mesa está sempre posta. O banquete espiritual está aí. As energias espirituais estão chegando sempre até nós. E basta nós nos servirmos disso, pegando o que necessitamos intuitivamente, recebendo isso com gratidão dentro de nós. Então nos munimos com tudo o que precisamos. E esse é o nosso compromisso nessa vida. Essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é para com nós mesmos e as leis espirituais que fazem a obra de Deus funcionar. Quais são as leis espirituais? A lei da causalidade, a lei da causa e do efeito, tudo o que fazemos traz consequências. A lei da igual espécie é outra lei, os iguais se atraem e os diferentes se repelem, e nós atraímos para nós as energias que têm harmonia com a nossa vida interior, com a nossa frequência interior. Através da nossa frequência interior nos abrimos para determinadas irradiações, sejam elas boas ou más, dependendo do nosso estado de espírito. E outra lei espiritual é a lei da gravidade espiritual. Se nos tornamos leves internamente, ascendemos na criação. Mas se nos tornamos pesados por causa dos laços kármicos, dos pecados, dos erros, das injustiças, ficamos retidos em planos mais densos. A lei da gravidade não é apenas uma lei da matéria grosseira densa. É uma lei espiritual que está em todo o universo, em toda a obra de Deus, permitindo ascender e subir aquilo que é leve e mantendo embaixo aquilo que é pesado, que é denso, que está conspurcado pelos erros. Então, se o ser humano quer ascender e fazer um uso correto da lei da gravidade espiritual, precisa se tornar leve espiritualmente, precisa se desprender das coisas. Assim ele ascende, assim ele sobe. Então, o nosso compromisso nessa vida é para com isso, com as leis espirituais e para com nós mesmos. E não com instituições, partidos políticos, ideologias, igrejas, porque nada disso pode fazer algo por nós no sentido de nos libertar dos laços kármicos, dos enleamentos kármicos que nos prendem à matéria grosseira. Nada disso pode dissolver o peso dos erros o peso dos erros aderido na nossa alma. Nós próprios precisamos despertar, ouvir o nosso eu mais profundo, o nosso eu verdadeiro, e seguirmos adiante de forma consciente, para que possamos interagir da melhor forma possível com as leis espirituais, fornecendo elementos que sejam processados positivamente por essas leis. Porque tudo o que fazemos
é processado por essas leis, é configurado por elas, porque tudo tem uma forma. Nada é sem forma. Um mero pensamento, assim que emitido, ele assume uma forma na matéria fina, ou na matéria grosseira, mediana. Isso que muitos denominam de plano astral. Então, assim que emitimos um pensamento, ele assume uma forma ali na matéria grosseira mediana ou matéria grosseira fina também. E essa forma fica presa a nós, ela fica ligada a nós através de cordões magnéticos. E quando desencarnamos, quando partimos aqui da matéria grosseira mais densa e vamos para a matéria grosseira mediana ou matéria grosseira fina, continuamos ligados a tudo isso, as nossas obras, as nossas formas de pensamentos. Tudo isso precisa ser resgatado para que o ser humano possa ascender e ir além da matéria grosseira. Então, nesse aspecto, a responsabilidade de cada um é para consigo mesmo, para com a sua consciência, para com as leis espirituais, para com as configurações que já foram constituídas no passado e que estão ligadas ao indivíduo, esperando o resgate kármico. Muitas coisas estão ligadas a nós, esperando por nós. Coisas boas e coisas ruins. E precisamos desfazer todos esses nós, tudo o que está ligado a nós. O ser humano é responsável pelo seu destino? Somente ele mesmo? Somente ele próprio pode desfazer os laços kármicos. Somente ele próprio pode se arrepender nas profundezas do coração e passar a agir de outra forma, para que as configurações negativas sejam desfeitas e anuladas através de configurações positivas que passam a ser configuradas a partir do momento que o ser humano melhora a sua sintonia interior, deixando-se orientar pela intuição. Somente assim o ser humano alcança a libertação, quando dentro dele surge uma vontade autêntica e verdadeira, o conduzindo a um nível de vibração melhor. E isso é o que? É um trabalho interior, é uma responsabilidade individual. Instituição alguma pode desfazer os erros de uma pessoa. As configurações erradas e inadequadas que aguardam na matéria grosseira mediana, no plano astral ou na matéria grosseira fina. A tudo o que o ser humano está ligado, apenas ele próprio pode desfazer. Apenas ele pode dissolver. Se ele muda internamente, se ele alcança uma outra vibração que não tem mais nada a ver com seus antigos erros, com suas antigas configurações, com as suas antigas formas de proceder. Assim o ser humano se liberta, quando ele muda de verdade, quando ele muda sinceramente dentro de si a sua sintonia. O ser humano está ligado àquilo que ele está sintonizado. Preste atenção. Preste atenção. A nossa sintonia interior sempre nos liga a alguma coisa. Sempre estamos ligados a alguma coisa. Através de fios magnéticos que não enxergamos, mas que estão aí, nos segurando, nos limitando ou nos puxando para cima, se forem configurações boas e positivas constituídas pelo ser humano através de uma vontade boa, de uma vontade espiritual consciente. Então o ser humano ele vai tecendo o seu destino através dos pensamentos,
através das palavras, através dos sentimentos intuitivos e através das ações mais grosseiras. Todas essas diferentes formas de proceder, seja por meio do pensamento, da palavra, dos sentimentos intuitivos ou das ações na matéria grosseira propriamente dita, todas essas diferentes formas de atuação, elas geram configurações, geram formas de pensamentos. Tudo isso fica armazenado em algum plano, esperando o momento do resgate ou o momento da recompensa, o momento da elevação. Infelizmente, como humanidade, decaímos tanto, regredimos tanto, que a maior parcela da humanidade tem apenas configurações negativas. A humanidade está presa ao plano terreno. Existe o anel trevoso no entorno da Terra, segurando a humanidade. Tantas configurações inadequadas estão ali, mantendo as pessoas presas, que elas sempre retornam para a matéria grosseira. Por causa do seu peso, a lei da gravidade espiritual não permite as pessoas se libertarem da matéria grosseira, porque as pessoas estão pesadas. Elas não têm dentro de si a leveza para poderem ir para planos mais elevados. E a lei da causalidade também mantém as pessoas presas, porque elas são obrigadas a colher aquilo que semearam nesta vida ou em outra encarnação. E a lei da igual espécie é a mesma coisa. Os seres humanos são atraídos para uma espécie, para uma constituição similar ao seu estado interior. Se a humanidade não consegue ir para um lugar melhor, é porque a sua vibração interior é de uma espécie ruim ainda. É de uma espécie ruim. As pessoas só podem ir para um lugar melhor se dentro de si permitem o surgimento de um estado melhor, para que através da lei da igual espécie essas pessoas então possam ser elevadas, junto com a lei da gravidade espiritual e com a lei da causalidade também. Todas essas leis espirituais, explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, elas atuam num conjunto. As leis espirituais, elas são um conjunto, são o modus operandi da criação de Deus. E nós precisamos nos relacionar de forma consciente com as leis espirituais, porque tudo o que fazemos, seja por meio do pensamento, da palavra, do sentimento intuitivo ou da ação, assume uma forma. Tudo assume uma forma, nada é sem forma. Tudo em algum plano da criação assume uma forma. Tudo que fazemos assume uma forma e ficamos presos a esta forma ou a estas formas. Se são formas boas, nos atraem para cima, mas se forem formas negativas e erradas, nos mantêm presos aqui à matéria grosseira. E por isso a maior parte da humanidade está presa. Então, a sua responsabilidade, o seu compromisso, não é com instituição alguma, não é com instituição alguma, mas com você mesmo e as leis espirituais que são a vontade de Deus. A vontade de Deus está nessas leis espirituais que configuram os destinos humanos. E se os seres humanos querem ter destinos melhores, se eles querem configurar destinos melhores, precisam agir conscientemente nessa vida, ouvindo a sua intuição. Somente assim os seres humanos podem fornecer elementos positivos para que um destino bom, frutífero e agregador surja, e não apenas o caos, o descalabro e a decadência. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!